Deus, na teologia zoroastriana. Em vídeo anterior, falamos sobre a inexorável lei da ação e reação, explicada por Zaratustra no final do capítulo 30 do Yasna, há mais de 3.000 anos, a qual diz que, aquilo que você semeia, assim você colherá. Aqui cumpre comentar que levou alguns milênios até que Isaac Newton expressasse essa mesma lei na física, que diz que para toda ação corresponde uma reação igual e oposta. Essa lei se aplica para as ações humanas tanto quanto para os fenômenos físicos. A busca pelo conhecimento das leis de Ahura Mazda é exigida em muitos versos gáticos. O conhecimento adequado, baseado em evidências racionais, inspira a pessoa a fazer o bem, que é o verdadeiro propósito do conhecimento. O aprendizado sólido inspira as pessoas a fazer o máximo bem para muitas pessoas, o que por sua vez, torna o mundo um lugar feliz e pacífico para a humanidade viver. Agora, antes de prosseguirmos com comentários ao capítulo 31 do Yasna, nos Gatas de Zaratustra, vamos falar um pouco sobre Deus, na teologia zoroastriana. Então, o que é Deus na teologia zoroastriana? Qual é a origem de Deus? Qual é a origem do universo? O que é o mal? Por que existe o mal neste mundo? Zaratustra contemplava essas questões enquanto meditava. Sua compreensão desses assuntos é vividamente expressa nos Gatas. Ele esperava essas perguntas daqueles inclinados, e mesmo daqueles não inclinados, a aderir aos seus profundos ensinamentos. Ele sabia que precisava lidar com essas questões ao comunicar sua visão para aqueles que o ouviam. Os seres humanos atribuem pronomes como ele ou ela para essa maravilha abstrata chamada Deus. Quando os humanos oram, muito provavelmente, eles se visualizam orando para uma forma humana ou para algum objeto. Zaratustra se opunha à imagem e à idolatria. Ahura Mazda, como já foi dito, não é antropomórfico. Aqueles pronomes atribuídos a Deus são simbólicos, e Zaratustra os utiliza com licença poética. É por isso que Zaratustra diz nos Gatas, que ele viu Deus em sua mente como um poder não criado e não físico, como um espírito. Assim, disse Zaratustra: eu te compreendi, Ahura Mazda, em minha visão, em minha mente, como o originador da verdade e do bom pensamento, e como senhor de todas as ações deste mundo. Aqui surge a pergunta: Deus é tangível? Uma compreensão precisa de Deus era de suma importância para Zaratustra. Durante a mencionada conferência, sondando sua mente em estado meditativo, com Ahura Mazda, Zaratustra clama ao Senhor da Sabedoria, da seguinte forma como consta em livros posteriores: tua cabeça, mãos, pés, cabelos, rosto e língua são aos meus olhos como os meus, e tens roupas que os homens têm. Dá-me a mão para que eu possa segurar a tua. Então, Ahura Mazda respondeu: sou um espírito intangível, não é possível segurar minha mão. Zaratustra então falou assim: tu és intangível, e suas manifestações, Vohumaná, Ashabarista, Rashatravairiya, Espentarmaiti, Urvatati e Ameritati, são intangíveis. E quando eu saio de tua presença, e não vejo nem a ti, nem a elas, já que existe algo na pessoa que vejo, e adoro, tu, e tuas manifestações devem ser adorados por mim, ou não? Essa narrativa, esse diálogo entre Zaratustra e Deus, é do livro Pahlavi denominado Shayashti-ne-Shayashti, que é um texto sobre o que é adequado e impróprio nos princípios zoroastrianos. Esse livro é um tratado, compilado por volta de 1331 d.C. É uma antologia de leis e costumes adequados e do que é considerado impróprio na tradição zoroastriana muito posterior a Zaratustra. Supostamente a passagem que mostra o diálogo entre Zaratustra e Deus, entrou no Shayashti-ne-Shayashti a partir de alguns trechos perdidos do chamado Zen de Avesta, talvez um dos livros ou nasques perdidos. De qualquer modo, tais anedotas foram transmitidas oralmente ao longo dos tempos, e estão registradas nos livros Pahlavi, os livros escritos em persa médio. Por outro lado, a anedota não é desprovida de credibilidade, pois se pode deduzir dos Gatas que Zaratustra busca uma compreensão escrupulosa de Ahura Mazda. Zaratustra se debate com a noção de que ele próprio como ser humano pode ser uma imagem de Ahura Mazda. Zaratustra então raciocina e se pergunta: como Zaratustra pode venerar poderes tão intangíveis, se Ahura Mazda e suas manifestações não são tangíveis? Qual credibilidade Zaratustra pode oferecer para aqueles que desejam seguir os ensinamentos de Ahura Mazda?
Zaratustra se pergunta se os pensamentos profundos de Ahura Mazda, que atravessam sua mente, são reais ou apenas imaginações fantasiosas. Zaratustra exemplifica a premissa filosófica, de que o princípio da sabedoria é a dúvida. Os praticantes da fé zoroastriana na vertente tradicionalista, costumam recitar os 101 nomes atribuídos a Ahura Mazda, como parte de suas orações diárias. Esses 101 nomes estão em persa médio, e não em avéstico. Esses nomes não são apelidos, mas características ou atributos de Ahura Mazda. Muito provavelmente, esses nomes atribuídos a Ahura Mazda foram traduzidos do avéstico para o persa médio muitos séculos após a morte de Zaratustra. Uma análise de alguns dos 101 nomes oferece uma visão de como Deus é visto na fé zoroastriana. Como exemplos de alguns nomes, podemos citar: sem começo, sem fim, distinto de todos, incompreensível para todos, alcançando a todos igualmente, sem corpo e sem forma, criador do universo espiritualmente, criador de muita espiritualidade, oculto nos espíritos. A natureza absoluta de Deus é incompreensível para a mente humana. Textos religiosos de todas as religiões falam de Deus em termos que permitem a compreensão da força ou energia divina, mas falam para a mente humana limitada em sua capacidade de apreender conceitos abstratos. Nenhum nome, em nenhuma religião, pode realmente descrever Deus. Então, não tentem inutilmente obter uma descrição exata de Deus, pois não vão tê-la. A soma de todos os nomes que expressam características do poder supremo apenas fornece uma ideia de Deus. Ninguém pode descrever Deus. Qualquer tentativa de dar uma descrição física do Todo-Poderoso é sem sentido. Devemos compreender Deus, e não tentar imaginar como ele seria em aparência. Alguns afirmam ter visto Deus, mas Zaratustra rejeita tais declarações como irracionais. Se Zaratustra é incapaz de ver Deus fisicamente, como um ser humano, por mais piedoso que seja, poderia fazê-lo? Sem nunca ter visto Deus, nem ter ninguém que o descrevesse, como tais indivíduos sabem que o que viram é Deus? Um dos 101 nomes de Deus na fé zoroastriana, já mencionado, significa incompreensível para todos. Outro nome significa sem corpo e sem forma. Zaratustra vê Deus como sendo visível em todos os aspectos da criação, mas não oferece uma descrição física do Criador. Zaratustra reconhece que Deus é indefinível e intangível. Zaratustra percebe e compreende Deus, ou Ahura Mazda, através da natureza, e dos seus atributos divinos, associados ao poder que os seres humanos conhecem como Deus. Então, surge a pergunta: Deus é um espírito? Tentaremos responder a essa pergunta num próximo vídeo. Por hoje é isso.